Aqui estamos nós mais uma vez. Topondula, tunasakwila, tata. Como Arão devia entrar no santuário? O santuário simbólico de Arão. E hoje o santuário verdadeiro, exato, do Espírito Santo. Diga a Arão, teu irmão, ó Moisés, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Ouviram? Diga a ele para não entrar toda hora no santuário. Senão vai morrer, porque eu tenho descido aí. Propiciatório a tampa, onde estavam os dois querubins que representava o trono de Deus. Estou a falar Levítico 16, tá? Comecei no versículo 2. Para não entrar sempre. Para que não morra diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. E você vai me perguntar, então hoje também nós não temos que entrar no santuário sempre, em todo o tempo, para não morrer? Não. Agora não. Agora vocês podem 24 sobre 24 e ninguém vai morrer. Sabe por que ninguém morre? Porque ninguém também vai entrar no santuário sem sangue. E com sangue não se morre. Arão entrava com sangue de animal. E diz Paulo no Espírito Santo que o sangue dos bodes, então dos bezerros, de maneira nenhuma purificou os pecados daqueles que sacrificaram os mesmos animais para a propiciação dos seus pecados. Mas sim, há um sangue melhor que fala mais alto do que o sangue de Abel. E esse sangue não clama por justiça, como o sangue de Abel. Ele aceitou morrer inocentemente e conscientemente pelas transgressões dos humanos e não se arrependeu e jamais se arrependerá de ter feito isso. Aliás, ele só tem se alegrado vendo o fruto das suas mãos, o trabalho das suas mãos. Enquanto que Abel até hoje continua a reclamar, Abel continua a reclamar a justiça contra o seu irmão. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E pelo sangue somos aceitos no santuário de Deus. E mesmo Paulo disse que com ousadia todos nós podemos entrar no santuário e com e pelo sangue de Jesus. E não é como fazem os pentecostais e os neopentecostais, São Jesus, São Jesus. Isso não te leva no santuário, ou então não te leva a Deus aceitar você por falares o sangue. Paulo falava do sangue para entrar no santuário, o sangue que te purificou, isto é, puro. Quem foi comprado,
quem foi perdoado pelo sangue, purificado pelo sangue, pode entrar no santuário. É aceite e também não vai morrer. Por isso Paulo disse que só com sangue. E aqueles que tentam entrar no santuário e não foram lavados, nem comprados, nem purificados, não se enganam. A diferença está aqui. Arão, se quisesse entrar, entrava. Mesmo a revelia. Só que depois ia morrer, né? Mas hoje ninguém entra lá com a revelia. E esse povo que levanta mãos imundas diante do trono da graça, e esse povo que adora, que glorifica, que exalta, que toca palmas, que diz Hosana, Avante, Maranata, não entraram no santuário? Não. Se não foi lavado, se não foi comprado, se não foi perdoado, se não foi purificado com sangue da regeneração, não entrou e nunca vai entrar. Ok? Por isso, hoje é um privilégio muito grande que os antigos não tiveram. Diga ao teu irmão para não entrar sempre, para não morrer, porque em cima do propiciatório que está, aliás, o propiciatório que está em cima da arca, eu me manifestarei. A nuvem, a fumaça, a presença de Deus se movia no Santo dos Santos, em cima da arca, na tampa da arca, no propiciatório que está sobre a arca. E Deus falava aí com Moisés. E Arão não poderia entrar sempre. Aliás, foi estabelecido que só devia entrar uma vez por ano. E tinha que carregar o sangue de um animal puro para entrar, para fazer propiciação dos pecados do povo. Ouviu? Mas o mesmo animal que era sacrificado para propiciar. A palavra propiciar é redimir, resgatar, redenção, perdão. É incrível. O animal que era morto para este ofício era um bode que era escolhido não por indicação, por mera indicação. Eles jogavam sortes. Diz a Bíblia que colocavam 12 bodes na presença do Senhor, diante do Senhor. Diante do Senhor o quê? Lá na casa de Deus. Então jogavam sorte. Ok? Jogavam sorte. E o bode, a quem a sorte caía para o Senhor, entenderam? Este era executado. E o outro era o bode emissário. Esse não era executado. Está aqui no versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes. Ouviu? 2 bodes tomados perante o Senhor à porta da tenda da congregação no tabernáculo. E o sacerdote, ou então o sumo sacerdote, lançava sortes sobre os 2 bodes. Uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Arão não entendeu nada. Nem mesmo Moisés compreendeu esse mistério, porque não lhe foi revelado. Por que 2 bodes?
Porque um era para o Senhor e outro o, o bode emissário. E assim Arão faria chegar o bode que caíra à sorte pelo Senhor e o oferecia para expiação do pecado. Isso que eu acabei de falar aqui. Esse bode era oferecido para expiar os pecados. O bode cuja sorte era pelo Senhor, ou caía para o Senhor. Pelo, né? O bode cuja sorte pelo Senhor era executado, era oferecido em holocausto, em sacrifício, para expiar o pecado de quem? De Arão? Não somente, de todos, da nação. Entenderam? É isso que Jesus falou. Isaías fala disso, não mais dos bodes, ou do bode que era expiado cada ano para expiar o pecado da humanidade, que é da nação, mas estava a falar do Cordeiro de Deus que seria imolado para expiar o pecado do povo. Quando Jesus leu essa parte no livro de Isaías naquele dia na sinagoga, só ele entendeu que Isaías falava dele. Quando Jesus, ou então Isaías escreveu, disse assim, que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim e ele me ungiu, papapá, papapá. Chega lá embaixo e diz assim, para proclamar, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da expiação do pecado, o tempo da graça. Não veio graça sem primeiro a expiação, a redenção. E como agradou o pai Moel, e ele se calou e não abriu a sua boca diante daqueles que o matavam. O cordeiro, que até o companheiro do Toninho Nazireu, vocês conhecem o companheiro do Toninho Nazireu? Quem conhece? O companheiro do Toninho Nazireu, quem conhece ele? Nada. Hã? O Enoco, perdido no deserto, lia essa matéria, mas não entendeu nada. Não, não é Felipe, não. É o Enoco. Não entendeu e por isso clamou e foi ajudado em tempo oportuno. E chegou lá Felipe, esclareceu a ele que aqui o profeta não falou de si mesmo, senão de um varão temente a Deus, justo, que morreu em Jerusalém e que na sua morte todo aquele que nele cresce poderá ser salvo quando fosse batizado e cresce fosse batizado. Ok? Então, esse é o ano aceitável do Senhor, que foi proclamado. A proclamação não foi somente pela pregação. Aliás, a pregação só teve efeitos com a redenção. Por isso, a mensagem que ele pregou antes da redenção não salvou ninguém. Não, como é que é? Às vezes, se for os religiosos iam assustar, viu? Esse homem fala heresia. Claro, nem mesmo o discípulo que mais fé tinha estava convertido. Nem mesmo o discípulo que ele mais amava estava convertido. Por isso a conversão veio depois da redenção. Redenção, glorificação, derramamento do Espírito para a salvação. Ok? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano da redenção. O ano da remissão. O ano da graça. Oh, aleluia! Mas a graça se manifestou para salvar os homens.
Eu sou livre, eu sou livre. Mas a graça se manifestou para salvar os homens. Eu sou livre, eu sou livre. Glórias. a- Então, feito isso, saibam disso que ah, ah, esse bode é Jesus de Nazaré, que era executado, oferecido para expiação do pecado. Mas tinha o segundo bode. Primeiro, o bode do Senhor, pelo Senhor, para a expiação do pecado. Depois, aí estava o outro bode que caíra a sorte para bode emissário. E diz a Bíblia, e este era apresentado vivo perante o Senhor, enquanto que o outro era apresentado morto perante o Senhor, era executado perante o Senhor. Esse lhe apresentavam vivo perante o Senhor. Mas veja só que as funções eram quase semelhantes. A diferença é que um derramava sangue para espiar e outro, mesmo com a sua vida, também espiava. Calma aí, como então assim? É? Perante o Senhor para fazer expiação. Nós vimos expiação no primeiro e também estamos a ver expiação no outro. Para fazer expiação com ele. E vivo, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O que significa a palavra emissário? Emissário é aquela pessoa que é enviado, mensageiro, termo certo esse. Emissário é um mensageiro. Era enviado para o deserto. Era enviado para o deserto como bode emissário. Mas calma aí. O que ele ia fazer então no deserto? Sabe? O mundo é um deserto. Esse mundo caído, atolado no pecado, que está em trevas. E marchava o bode, o emissário bode, para o deserto. E vivo. Até, olha, aqui foi escondido até o segredo. Nem mesmo enigmas não foi revelado como terminou a sua caminhada no deserto. Sumiu? Sumiu. Como fala aí a dona Jussara, sumiu! O bode sumiu! Sim. Mas nós vamos falar mais a respeito da expiação. E como assim? Se a expiação se faz com sangue, e agora se faz expiação sem sangue. Por isso, a expiação pelo sangue é só uma vez. E todos, pelo sangue de Jesus, poderão ter acesso na presença de Deus, poderão entrar no santuário de Deus. Mas havia necessidade de um segundo bode que fizesse a expiação, não mais morrendo pela humanidade, mas sim sofrendo para a humanidade. Viu? Deserto para vir sofrer no mundo, para gemer com dores. E Paulo especifica isso, o resto das aflições de Cristo no nosso corpo. Isto é a obra intercessória, é a intercessão pela humanidade, é a libertação, é guerra. Não te esqueces que no deserto está lá o Azazel, Satanás. A caminhada vai terminar com choque com o diabo.
para destruir esse sistema, esse reino. Por isso foi primeiro, depois o segundo. Esse é o segundo. O bode emissário. É incrível. Solto no deserto, sem água, como diz a Bíblia, numa terra seca e cansada, onde não tem água para ver a sua glória, a sua fortaleza, como eu te vi no santuário. Melhor é a tua benignidade do que a minha vida, ó Deus, e por isso eu te louvarei. Hã? Dois bodes, irmãos. É incrível. E este ofício já está a se realizar na terra. Glórias ao Filho de Deus. E este ofício está a se realizar na terra. E já começou a circular o bode emissário. Já começou a andar sobre as nações, no espírito, e depois andará fisicamente, claro. Já começou a destruir o reino do diabo. Já começou a gemer, carregando no seu corpo as aflições, o resto das aflições de Cristo pela humanidade, gemendo. Ah, sim. Hum? Minha alma anseia, por ti, Senhor. Abra minha boca e suspiro. Ninguém entendeu isso. Conseguiram explicar o primeiro bode e o segundo. Hã? Uns disseram que eu perguntei outro dia quem, você já ouviu falar de quem? Que esse bode era quem? Ou disseram que era Satanás. Satanás fez expiação do pecado de quem? Um pecador poderia expiar outros pecadores. Satanás não tem corpo. Hum? Quando se fala de expiação, é por alguém que tem um corpo, ou derramando sangue, ou sofrendo. Só os que têm corpo e sangue é que podem fazer esse papel, trabalho de expiação. Aleluia. Digam glória a Deus. O bode emissário, o mensageiro, o restaurador de todas as coisas. E já começou a restaurar todas as coisas. E já começou a derribar as montanhas. Já começou a destruir as fortalezas. Já começou a humilhar Satanás e o seu governo. Já começou. Custe o que custar. A antiga serpente vai ser preso na fonte, na sua fonte, no seu poço, onde será capturado a revelação. Ah, é lá, no seu esconderijo, onde vai ser preso por 1000 anos. E por isso, o primeiro bode já foi sacrificado. Deus sabia que a humanidade se corromperia outra vez. Por isso providenciou o segundo. Não mais para vir derramar sangue. Não, mas para vir interceder. Para vir fazer as vossas batalhas, as vossas guerras. Para vos libertar das garras de Satanás. Hum? Eu vi, é uma visão. E eu parti para entrar num estádio muito grande. Onde estava lotado de prisioneiros. Eu vi. E no estádio tinha lá um jogo. A seleção de Angola e uma equipa camaronesa, sei lá. Seleção camaronesa.
É incrível. E as seleções eram sub-20. Até então não tinha entendido por que eram sub-20. Você entende do futebol, né? Não é seleção de honra, não. É sub-20. São jovens. Não são juvenis. Eu então entendia bem dessas coisas de esporte. Era apaixonado. Agora entendi por que tinha me levado lá para saber disso aí. Sub-20. Mas eu tinha que comprar o bilhete para entrar, para ir assistir o jogo. E eu queria, e tinha degraus. Como é que é? Bancadas. Tinha 12 bancadas. O valor de cada bancada era diferente. Começava por 1.000 até 12.000. E eu tinha dinheiro. Eu queria comprar a segunda bancada. Tirei 2.000. Disseram não. Que não tem bilhete para 2.000. Só tem para 1.000. Mas eu quero ficar no lugar, no lugar light. Como é que é? Como é que se diz? Life, né? Light. Porque você sabe que nesses lugares aí, quando mais barato é, mais pode você. O lugar é mais pobre, mais sem condições, mais VIP. Na verdade, o VIP não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Começava no sexto. O sexto começava era a bancada VIP. E o 12º era o VIP dos VIPs. No camarote, VIP dos VIPs estava todo envidraçado. E eu desci. Aliás, consegui. Não me venderam da segunda anelha, ou como é que se diz aí? Segunda bancada. E eu comprei da primeira. Mas quando eu entrei, encontrei um rapaz. E esse rapaz mostrou-me, antes de entrar lá embaixo, você não sobe assim, depois que você vai descer para já tomar o lugar. Lá você não vê as pessoas, só ouve o barulho. E me apresentou, me mostrou um homem preto, terrível, colocou medo, ataque de medo, disse assim: olha esse homem, vai te bater. O propósito era eu fugir e não entrar. E eu enfrentei o homem negro, ignorei e fui, e me mandaram sentar na primeira linha. E eu também estava aí a assistir o jogo. E o locutor era Manuel Reblas. Angola levou um golo. Golo! E eu vi o Manuel Reblas disse: essa seleção não sabe jogar, não estão com nada. E eu saí daquela e fui para a segunda linha, ou segunda bancada. Um gol, mudei. Mas eu vi que a sexta começava o VIP. Só lá onde se comia. Lá eram servidos. Se pagavam 6 pau. A partir dali, onde já começava a comer até lá em cima. De 6 para baixo, era mesmo na Libinza. Eu esperetei lá, eu vi, mas ainda não tinha chegado lá. Mas eu estava para ir lá. E eu chegaria até no camarote. As pessoas que estavam no camarote até não apareciam. Porque tinha vidros que lhes cobriam. Eles é que viam aí. Então, mas esse povo que estava na cidadela você que é estrangeiro, mais ou menos como o Maracanã no Brasil. No estádio de Machekele, né? Machekele, né, Moçambique. Ontem era o maior estádio, hoje agora tem um outro na Cidadela. Na Cidadela Desportiva. E
Estava cheio. Quem são essas pessoas que estavam aí? São os escravos. Aí representa o mundo. Não Angola, não. Muito mais que isso. Por isso, esse jogo era internacional. Que tinha que se libertar aquele povo dos entretenimentos, da prisão. Aquilo é uma cadeia. Eu entrei lá não como prisioneiro. Porque quando Moisés voltou no Egito, não era prisioneiro mais. Não era escravo. Mas voltou para os seus irmãos que eram escravos. Eu fui lá não como escravo. Fui lá para dominar aquelas esferas e libertar o meu povo. Custe que custar. E com muita dor. Entenderam? Vos contei esta para mostrar a missão do bode emissário. E a obra se completará. Mas não se esqueçam, também fazia expiação, a intercessão. Em Ramá se ouviu uma voz. Por isso, quando o Bento XVI veio aqui, ele veio para me fazer calar, porque eu chorava muito. Eu chorava e ouvi o meu choro desde a Roma. E me perguntou: quem é esse que está chorando na terra? Nunca a terra se ouviu mais alguém chorar, desde o dia de Emanuel. Como assim? Eu ouço os seus gritos e chego aqui na Roma. Ele foi dito: tem um rapaz de Angola que chora muito. Como assim? Um choramingueiro. O que ele quer? Quer o seu povo de volta. Em Ramá se ouviu uma voz. Lamentação, choro, lágrima. Ouviu? Bode emissário, enviado para o deserto, intercedendo pelo povo. E não admitiu ser consolada porque seus filhos já não existiam. Mas Deus consolou ela. Ele mostrou que os seus filhos voltariam da terra dos seus inimigos e que o seu trabalho teria recompensa, o salário, e também haveria esperança no derradeiro fim. Tem que vir o Senhor para me consolar ou a mulher de Satanás, viu? Duas mulheres. A mulher do diabo veio me mandar calar. Cala-te, para de chorar, estás a fazer muito barulho. E eu disse a mesma coisa que falou Raquel. Como poderia parar de chorar se os meus filhos não existem? Se eles foram levados no cativeiro, na prostituição, na religião, na bandidagem, na masturbação, na delinquência, na falsidade, no feitiço, hum? Na corrupção. Como? Mas como? Me explica lá. Não complica, explique. Como poderia parar de chorar se o povo está na escravidão? O que ele queria, você está a chorar, você tem nada a ver com ele. Deixa ele sofrer. Ô rapaz, para com isso, você é muito jovem. O que faltou é o Bento me fazer, me dar a proposta que, que o Apolião deu no cristão, naquele revelação aí. Já, estás a lamentar muito, lamentas muito. Eu vou aumentar o salário, tá? Volta para a cidade e eu aumento. Tens lamentado muito. Agora eu vou aumentar o teu salário, ok? Não lamenta mais, volta só. Não, a mim não me fez proposta. Porque ele sabia que eu não sou homem de propostas. Um homem que não ama a sua vida, você vai lhe dar qual proposta? As tentações vêm por concupiscências. Se não há concupiscência, não haverá tentação. Aleluia.
E ele usou a violência. Para! Eu não paro. Continuarei a chorar até trazer de volta o meu povo. O povo que se chama pelo nome do Senhor. Para se tornar o povo do Senhor. Marcelino Mário Bento, apóstolo da Igreja da Salvação de todas as igrejas. Não, não faça isso, Senhor. De todas as nações. E ele disse, é a mesma coisa. Aí eu falei, ok, ok. Tá ligado? Tá ligadinho! Alegrai-vos, ó povos da terra, ó nações, porque o Senhor vos enviou um ensinador da justiça. E a seu tempo ele vai derramar sobre vocês a chuva serôdia. E no tempo da chuva serôdia, custe que custar, nada. Essa determinação está no sangue do homem. Até muito mais que no sangue, na alma. Hã? Faz parte do meu dia a dia, do meu ser. Está encarnado esse desejo. Por isso continuamos ainda a chorar. Ainda estou a chorar. Ontem chorei para gerar o filho. E hoje choro para criar o filho. Aleluia. O filho precisa crescer. Hum? E a mulher do diabo, sem sucesso, se retirou e eu lhe amaldiçoei por ter vindo me fazer calar, falta do respeito. Eu disse, vai, aonde quer que você for, a palavra do meu Deus vai te seguir. E a palavra do Senhor lhe seguiu. Quando ele chegou, houve um terremoto no lugar que se chama, lá na Itália, como é que é? L'Aquila, João Cardoso. Quem é que está da Itália aí? Aqueles italianos nunca mais lhes vi na live. Anda mesmo aí. Os obreiros que nós consagramos. Continua a vir. Onde anda aqueles dois italianos? Estão, né? Ok. Eh, Chama-se aqui aquela cidade aí. Um grande terremoto. Se vocês controlar, vão lá. Vão ver em 2009, houve um terremoto aí. No Vaticano, não. Lá é uma cidade da Itália. Pua, lá, 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 lá. Depois que seguiu L'Aquila, ok, Morab. Depois que seguiu, caiu no hotel, assim foi se prostituir lá no hotel, quebrou o braço. Depois que seguiu, uma mulher lhe humilhou em plena praça de São Pedro, arrebentou ele no chão. Uma mulher demente, com perturbações mentais, lhe agarrou o velhinho gagá, lhe bateu no chão, faltou até ele pisar. Os guardas não viram nada, estava a ser humilhado. E eu disse naquele dia, controlem. Já começou, vai morrer. Depois que seguiu, morreu. Mas antes de morrer foi destituído. Se destituiu ele próprio. Ouviu? E eu me capturei eu próprio, ele se destituiu ele próprio. Para aprender a não blasfemar. Morreu com depressão profunda. Quem me ataca morre com depressão. Aleluia. Digam glória a Deus. E o marido dele vai me pagar. O marido, já derrubei a mulher dele, né? O marido vai me pagar. Muito caro. Diga amém. Das 3 pessoas que estiveram naquele encontro, só um vive. 2 já morreram. Como assim? A águia que se transformou em uma mulher, a prostituta que veio do Ocidente,
Só vive o gorila que desceu e se transformou em um homem, que recebeu a sua mulher que veio do Ocidente e foram no palácio. Onde está o homem do palácio? E foram apresentar no homem do palácio. Os dois já morreram. Eu ainda estou vivo. E esse gorila vai morrer também. O King vai morrer. Chama-se King, né? King Kong. Eu vou destruir o King Kong. Eu vou acabar com ele. Diga glória a Deus. Bem falou Emanuel Tavares. Eu queria que o apóstolo lhe matasse mesmo já hoje. No tempo determinado eu vou lhe matar. E os dois substitutos estão a lidar comigo com muita sabedoria. Quer o Francisco, quer o Jojo. Ok? Ele sabe que os seus antecessores terminaram muito mal. Os dois terminaram com a mesma. Vocês não deram conta? A pena foi a mesma. Os dois destituídos e os dois morreram com depressão, prisioneiros de consciência. Os dois. Os dois foram perseguidos pelos seus substitutos. Sabiam disso? Só que a mulher, como é muito prudente, a perseguição ninguém deu conta. Foi perseguido e humilhado. Eu creio que aquele secretário dele já deve lhe matar ou deve lhe silenciar. Estava para revelar se lhe ameaçaram. Ok? Tem pessoas aqui que estão a dizer André Ventura. Estou falando do André Ventura. André Ventura. Vocês consideram André Ventura como quem? Cachorinho daquele, está a trazer André Ventura. Então, André Ventura não entra na guerra dos gigantes, pá. Estou a falar do Eduardo dos Santos, estou a falar do Bento XVI, ok? Esse já se é um imigrante. Quero já para eu bondar já o André Ventura. Esse aí já é um imigrante português. Está a sofrer, né? Não tema. Aquele é um cachorro, aquele não tem nada. Ele nunca vai dominar o Portugal. Esquece isso. Nunca vai governar em Portugal. Quem vai lhe meter lá? Hã? Portugal tem segredo, pá. Tem os seus donos. Assim como vocês estão a ver aqui o MPLA e a Frelimo em Moçambique. É assim como também lá em Portugal. Tem os donos. Aquele ele considera como um rebelde diante do sistema. É importante para eles. Aquele não terá a sorte do Trump e do Bolsonaro, mesmo sendo rebeldes ao sistema, mas ainda assim governaram. Aí no Ocidente não é possível. Em Portugal, mais. Na terra da Fátima. Hã? Não, Lula não é rebelde. Lula faz parte do sistema. Estou a falar esses que combatem também os outros do sistema. São os chamados da direita extrema. Só a extrema direita, não a esquerda, não. Eu entendo também a política. É, Matuca. A extrema direita são considerados como rebeldes. Eles são do sistema, mas fazem tipo que não são. Querem combater o sistema. Mentira. Extrema direita. Vocês não entendem política, né? Eu quero vos dar aulas de política, tá? Extrema direita. Ok? Aleluia. Glórias ao Rei Jesus. Muitos aprendem muita coisa aqui, sabe, né? Então não é o Ventura. É o Bento XVI e Eduardo Santos. Eu disse que os seus substitutos entraram com muita prudência, porque eles sabem qual foi o fim dos anteriores. Os dois tiveram o mesmo fim. Terminaram seus mandatos, capturados, prisão. Como é que se chama essa prisão aí? Domiciliária. Ele é uma prisão domiciliária. Por isso ficaram deprimidos.
Tiveram depressão. Tiveram o mesmo fim os dois. A única diferença é que o outro veio no porão do avião. O outro mesmo foi enterrado lá, né? Mas bem humilhado. Aquilo tudo que vocês viram aí, aquelas glórias que lhe deram, é tudo mentira. Porquanto a prostituta é muito prudente para não escandalizar. Mas o Jojo é que mostrou mesmo a fúria. Aí não. Os dois foram humilhados. É o resultado de quem eu lhe vencer. Para lhe vencer, porque entrou na guerra. Não importa que tipo de guerra que ele faça. Não importa se a guerra é tática, se a guerra é psicológica, se a guerra é direta, é indireta. Entrou na guerra, entraste. Se é guerra como é que é? Por procuração. Você fez procuração, alguém entrou na guerra no teu lugar, entraste na guerra. Dos Santos também foi prudente. Quando eu profetizei contra ele, ele ordenou para que não ninguém respondesse, mas terminou mal. De Santos até não meteu homens dentro da igreja, mas esse meteu. De Santos colocou homens fora da igreja. Me controlaram fora, mas esse se meteu. Quer dizer que o fim desse vai ser mais terrível do que o de Santos. E eu falo abertamente. Oh, 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 oh. Tarará. Então, este é o bode emissário que está a marchar na terra. Não está a fazer piquenique no deserto, não. Está a lutar com os exércitos de Satanás. Vai acabar com todos eles. Não vai sobrar ninguém. Um só homem vai lhes varrer. Como sou um homem varre-te assim? Dos povos ninguém esteve comigo. Eu sozinho desci no vale. E eu toquei na cabeça do inimigo. Minhas roupas ficaram tingidas com vinho tinto de Bósra. Aleluia. Quem é esse que sobe do vale com roupas vermelhas? Quem é esse que sobe do vale que vem de Edom? É aquele que está a perseguir o Azazel, que vai cortar a cabeça da antiga serpente, que vai humilhar o dragão, hum? Que esteve descansado, adormecido, sem oposição, vai sujeitar o abismo que foi deixado para esta hora, vai varrer os principados e as potestades que foram deixados para esta hora e vai lançá-los no abismo, vai limpar a era, vai queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar e vai ajuntar o trigo nos celeiros, nos tabernáculos da eternidade. Diga glória a Deus. É limpeza. Não é brincadeira, não. Pode usar prudência contra mim. Entraste na guerra. A prudência te fará viver mais tempo, mas, porém, serás humilhado. No tempo aceitável e determinado. É um tempo determinado para todas as coisas. Ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém. Eu vi. Aleluia. Hã? Primeiro, antes disso, eu tinha visto a China tinha entrado na guerra. Primeiro, mandaram alguém que é para mim trazer um presente. Eu contei aqui. Esse alguém é um conhecido entre nós. Está também na igreja. Um homem. E esse homem veio e me trouxe um presente da China. E eu rejeitei com sucesso.
Depois voltei a ver um homem chinês magrinho, também cabeludo como eu, quer dizer, que vivia a mesma vida como a minha. Ele não entrou em choque comigo, mas mandou recados. Estava a preparar riquezas para tentar me derrotar com riquezas, mas não sabia como introduzir estas riquezas, por quanto o presente que eles haviam mandado, sabe que o presente seduz até os príncipes, teria sido rejeitado, mas que também era um homem guerreiro, sabe? Depois voltei a ver um autocarro lotado de agentes da secreta de Angola e da China. Tinha lá chineses e tinha lá angolanos. E eles vieram, estavam parados à frente daqui do condomínio ou da casa onde eu vivo. Mas tinham medo de sair, estavam lá. E eu sabia que os inimigos estavam naquele autocarro, o machimbombo. E eu desci. O primeiro que tentou ousar para me enfrentar, só levantei a mão, caiu no chão. E eu entrei dentro do autocarro. Mandei aquele homem, o seu escolheu para lhe levantar. Ele, põe aí. Porque ele caiu no chão. Depois eles meteram lá. E todos eles ficaram tontos. Só levantei as mãos. Ninguém ousou nem tirar a pistola, nem levantar. Todos estavam fracos. Parece quiabo. Todos estavam a dormir. Ficaram drogados, como drogados, pronto. E eu ordenei ao motorista que se retirasse. E já! Minhas visões são terríveis. Pode não se manifestar no físico, é tudo no espírito. E o homem acelerou o machimbão e começou a andar desgovernado, porque ele estava embriagado. Também não batia. Uau! Não conseguiu ver a saída do condomínio. Entrava, virava, eu falei, é aquele, indiquei, vai, vai! Saiu dali, eu não sei se foi fazer acidente lá onde ele foi, mas que estava tonto como alguém, embriagado, ébrio, desesperado, você não imagina. Agora, antes da festa do que fica, passei depois, nesse mês mesmo, que está terminando hoje, eu vi todos os chineses de joelho diante de mim. Todos prostrados. A terra do dragão, que é uma das nações muito poderosas também na bruxaria a par da Índia, né? Porque aquela nação, é só ver, quase tem semelhanças com a Índia, onde o povo todo é preso. A única diferença é uns quem lhes prendeu o governo e outros é a tradição. Hein? O comunismo prendeu aquela nação toda. E na Índia, toda a nação, todo o povo preso pela tradição. Não que lá não estão na tradição. Prostrado significa se renderam. Ok? Eu tenho autoridade no mundo. Eu estou a rugir sem oposição. E hoje me apareceu o Marabu do Congo, o maior Marabu do Congo. Não conseguiu nem se aproximar de mim. Um homem grande, alto, preto, negro. Preto, não, negro. Sim, negro da nossa cor africana. É muito escuro. Esse deve ser de Katanga. Qual é o povo escuro aí no Congo? Hein? Antes de que esse.
Os mais negros são lá daquele aí do Equador, né? Próximo do Equador. Aí quem vai para Ruanda, não é aquele aí. Não, Guiné não, do Congo Democrático. Não faça isso. Oh, Major. Estou a falar do Congo Democrático. Tem um povo aí, entre lá no Congo tem um povo muito escuro. Um grande marabu, de alta estatura. Aquela estatura não existe na África, mas tem aquilo espiritual. Aleluia. Não conseguiu nem se aproximar. Tinini. Fez o mesmo que fizeram os babores brasileiros. Vieram para a guerra e não entraram na guerra. Ele também veio para a guerra e não entrou na guerra. Todos eles. Os americanos também fizeram o mesmo. O comando da Geni veio para a guerra e não entrou na guerra. O comando da Geni e o seu companheiro. Só o lobo branco é que levou um tiro no que na orelha. Porque é um atrevido. Vocês conhecem o lobo branco? Levou uma pedra. O lobo branco, lhe atirei com uma pedra e ele já estava a gatear. Como é que é? A coxar? Já era, estava ferido e eu estava a lhe chotar, estava com a compaixão dele a lhe chotar. O gajo não estava a sair. Peguei numa pedra, levou uma pedra, fugiu e lhe popei. O que eu queria era o comando da Geni, que ele ia lhe cortar a cabeça. Só que foi por dentro. Eles também, os americanos, mandaram um presente, um bolo, mas eu rejeitei isso. Bolo envenenado, presente envenenado. Quer saber tudo o que acontece no espírito? Eles podem fazer isso no físico, foi rejeitado. Ok? Rejeitado significa resistir ao diabo e não prevaleceu. Aleluia. Desespero terrível, o mundo todo a trabalhar para tentar impedir o progresso do bode emissário. Não é possível parar o bode. Se Emanuel não vencesse na cruz, então o bode poderia ser gay, totalmente maniatado. Não, Emanuel venceu. A vitória dele está no sangue de Emanuel. E eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra. Pode ultrapassar o nível dele, mas ainda o sangue é insubstituível. Sangue imaculado, sangue puro, sangue sem mácula. Aleluia! Que nasceu sem pecado. Como diz a oração da Igreja Católica, a Maria concebida sem pecado. Não, não é Maria que concebeu sem pecado, que gerou o filho sem pecado. Amém. E como o pecado é um ato consciente, então não experimentou pecado. Diga glória a Deus. Diga amém. Diga louvado seja o Rei. Então, vocês estão a viver os dias em que foram falados no deserto. Os dias que Deus revelou no deserto aos israelitas e eles não entenderam nada. E hoje vocês estão a viver esses dias. Vocês estão a viver o cumprimento de cada uma dessas palavras pós o tempo do fim. Não resta mais muito tempo. Não resta. Não.
Não, não resta muito tempo. Então, se é restauração, você pensa que vai ser restauração é restaurar e deixar outra vez para o diabo vir contaminar? Não. Ele faria isso. Restaurar e destruir também o sol do inferno. Esmagar o sol do inferno. Estabelecer o sol de Deus. Limpar a terra dos malfeitores. Se vocês pudessem entender que nessas pragas, os que vão morrendo a morrer são feiticeiros, não poderia nem sequer até sentir pena. Não que a gente deve se alegrar com a morte de qualquer um que seja, mas são mais feiticeiros que estão a morrer. Porque a limpeza, aquilo que você está a ouvir para limpar a era, é isso aí. Vocês andam a pensar que é? Limpar a era é isso. Tem que tirar os malfeitores, destruidores da terra, semente do maligno, para libertar os filhos de Deus. E a juntar o trigo nos celeiros. Ok? Ouvistes? Este aqui é o emissário, o mensageiro. Ninguém pode entender isso. Ninguém. Eles queriam mais ou menos que eu falasse nas entrelinhas e tal. Não. Como é que ele próprio fala? Ainda me comparam. Não, João até não aceitou, não sei o quê. Eu não tenho nada a ver com João. Cada um tem a sua missão, né? Ok? O mesmo João teve a outra missão, hoje tem outra missão. E acabou. Não me escondo atrás da humildade, nem tampouco atrás da vergonha, da incompetência, e nem tampouco dos medos. Porque os medos também fazem com que a pessoa fale o contrário. Medo de ser perseguido, medo não sei do que, medo de ser retaliado. Vocês não andam a ver o meu filho, quando eu falo essas coisas, como ele vem tentar me aconselhar para não falar. E eu entendo, porque é humano, é medo. Por isso eu nunca lhe critiquei, nunca falei, reta Satanás ou não sei o que, estás a brincar com. Não, eu tenho que entender ele. Se tu queres entender, vai parar. Hã? Eu não me escondo atrás dos medos para falar o contrário. É verdade que sempre no tempo aceitável, no tempo de Deus, porque fora do tempo de Deus poderíamos também estragar o que estava bom, ok? E se é no tempo de Deus, não tememos nada. Mas eu entendo vocês. Mas o mais importante é que ninguém se perde. Os vossos temores, Ele sabe, conhece as vossas fraquezas. Por isso Ele prometeu vos ajudar nas vossas fraquezas. Aleluia. E eu continuo imbatível. Continuo a marchar no deserto. Viu? Mas um veio, assim, quando veio lá da terra dele, veio a dizer: Eu vou acabar com aquele angolano. Assim veio, eu conheço a arrogância congolense. Eu conheço. E vocês têm uma graça muito grande. Tem alguém que contou isso, que viu um congolês, o maior bruxo do Congo. Se você não me conhece, vai pensar que eu repito porque as pessoas falaram. Não, é o Espírito que faz isso. Ele vai revelando aos pequeninos os pequenos detalhes. É muito forte. Aliás, eu vos falei que ele vos entregou esse prêmio, pá. O homem que mais visões tem, vamos lhe premiar, mas o prêmio será entregue à igreja.
Vossos filhos, está-se cumprindo a palavra de vossos filhos vão profetizar, os mancebos vão ter visões, ou então sonhos, visões, né? E os velhos sonhos. É muito forte. Essa é a geração que Joel viu. Glória a Deus, aleluia. Hum? Não, esse não é do homem que mais ora. O homem que mais ora lhe deram um carro. E mesmo aquele carro, não penso que é carro físico. Hã? O que é um Jeep? Jeep é o quê? Quem sabe? Parararara. Seu filho amado, para nos salvar e perdoar. Foi promovido. O Jeep representa a primeira fase do avivamento, e o caminhão a segunda, e o avião a terceira. Porque ele. E foi aumentando. Você vai ver que vai aumentando tudo: poder, promoção, unção, não sei o quê, almas. Ok? Posso crer no amanhã. E ele vive. Por isso, o Jeep e o caminhão entraram na guerra contra mim. Eu vi. Primeiro veio o Jeep que é para me prensar na parede. Eu estava parado assim na parede, uma parede grande à minha atrás. E o Jeep veio, queria me prensar. Parou e ficou com medo. Sabe quando o teu coração pesa? Terror. Manobrou, ele manobrou não, avançou. Fugiu. Depois veio o caminhão. E o caminhão veio, esse não teve medo. Ele não teve o medo que o motorista do Jeep teve. Eu tive que ser retirado dali. É muito forte as minhas visões. E ele bateu, pum! Mas uma força tinha tirado o homem dali. Socorro do alto, salvação, livramento. Pum! E o carro desgovernou-se e entrou, sei lá se é rio aquilo ou mar, pá. Hã? Mas na água. Caiu, bum! Com as patas no ar, até os pneus desapareceram. Você poderia ver assim, dentro da água. E em cima do caminhão tinha lá uma arma, uma Kalashnikov. Quer dizer que só tinha lá o motorista e a arma em cima, pendurada, assim, amarrada no quê? Como é que se chama aí? Cara, pronto, poderia se ver. E o caminhão caiu na água. Veja que não tinha mortos, não tinha corpos em cima do carro, mas lá embaixo vi corpos estendidos dentro da água. Eu acho que é mar. Pela dimensão do caminhão é o mar. Ó, vistas. Ó, gente da terra. Ô, gente. Eu fui para resgatar a Kalashnikov. Minha missão era a Kalash. Eles foram mais rápidos. Conseguiram recuperar a Kalashnikov. O motorista sobreviveu, fugiu com a Kalashnikov. É esse gajo que morreu há dias. O Papa de Angola é esse? Você não sabia. Porque ele vive. Que ele é o motorista daquele caminhão aí. Fugiu, mas depois fui lhe perseguir e lhe matei, né? Quer dizer que, por que que ele conseguiu fugir? Porque aquele não é o nível dele. É o nível do caminhão, da igreja. É o nível da igreja. E, mas ele estava no outro nível. Os humanos são terríveis. Porque essas organizações, igrejas, não sei quem, partidos, eles têm
níveis. Não pode passar. Quando mais se consagrar, tem onde você para, mãe. Não passa, assim como a Grande Babilônia, é uma mulher. Então não passa esse nível da mulher. As suas filhas não passam o nível das filhas. Entenderam? Mas ele mesmo estava numa grande dimensão. Por isso não morreu. Ele fugiu, mas foi morrer agora. Não morreu ali. Não morreu, Papa. Quando eu lhe chamo de Papa, todos vocês comentar. Alguém disse assim: oh, eu não sabia que ele era Papa. Oh, comentar você também. Alguém disse: isso precisa alguém mesmo te explicar. Dessa forma que o homem está falando, só existe um Papa, existe quantos Papas? Tinha dois, o outro já morreu. Dois Papas vivos. O outro era emérito, né? É mesmo assim, né, oh, Edilson? Papa emérito. Ah, Jesus. Ouviram? Então, não é brincadeira, não, pá. E assim nós estamos aqui. Quem me ataca com morte vai morrer. Então, aquele atacou. Esses outros fugiram. Os brasileiros fugiram. O congolês também não conseguiu. O chinês também não conseguiu se jogar comigo. Eu vi o homem do Congo Democrático. Parou. Vinha todo furioso. Bem longe. Você quer ser mais ousado, pá, do que os brasileiros. Só fizeram assim. De nem, olha o que os brasileiros fizeram. Espreitar. São mais medrosos. É bocado comum também. Eles estão cheios de massa lá no Brasil. Estão cheios de mulheres. O congolês chegou mais próximo. Mais ou menos, chegou a uns 100 metros. Mas parou. Vinha todo furioso. Parou. Pá. Ficou parado. Sumiu. Agora, os brasileiros, lá mesmo no lugar deles, nem se aproximaram aqui. Lá no hotel onde estava, sei lá, estava no hotel, onde fizeram assim. O chefe fez assim. E o chefe falou nos outros: chefe, cuidado! Vambora! Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É, eu preciso aprender a confiar em ti. Essa é a exortação do bode emissário. Mas que Satanás será cortado. O diabo? Não, ele sabe muito bem. Ele bem sabe. Ah, 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 para, parará, parará, tarará, tarará. Não se preocupem. Não se preocupem, como assim? Tanto poder, o povo não está despertando. Estou a ver lamentação, muita gente está a lamentar, mas o povo continua a dormir. Não se preocupem, a guerra é de 25 anos, ok? 25 anos estão determinados. Estão preocupados que a guerra já terminou? E se fossem levados a mais uma milha, depois de 25 anos? Onde iam pensar que é tudo mentira? Não.
25 não passa. 25 não passa. Oh, além do ver que um dia se rasgou. Diga, perdoado estou. Perdoado eu estou. Mais perto de Deus, além do ver que um dia se rasgou. Digo amém. Amém. Digam glórias a Deus. O tempo está cumprido. Vocês estão bem servidos, pá. Hum? Próprio na terra. Você sabia quem é que está na terra? O homem que desceu do céu, chegou no ano 20, já foi apresentado. Pode acreditar. Amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga Maranata. Lembrei-me como hoje a pessoa me perguntou: quem és tu? Eu falei: como assim? Não, alguma coisa que me mostra. Eu falei: sou mesmo eu. Lembra-te, ó, pessoal. Oh, Jesus. Ah, chegou a hora de libertar os cativos. O céu estava difícil para vocês. Agora ficou mais fácil para o céu. É só renunciar. É só não amar a tua vida. Sabe por quê? Porque o caminho está aberto. Você não vê o caminho, vai ver a porta como. Se é o caminho que te leva para a porta. Não a porta que te leva para o caminho. O caminho que te leva para a porta. Ah? Antwerpia. A porta. Jesus de Nazaré. Graças a Deus.